Bom dia, queridos irmãos. Que alegria estar podendo me dirigir a todos vocês com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, que Ele esteja com todos nós. Nós precisamos imensamente desses favores de Deus, né? Bom, nessa oportunidade eu gostaria de explorar um pouco esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de crise, uma coisa inédita, né, na nossa geração, da maneira que nós estamos presenciando, embora, como todo mundo diz, né, a gente sabe que isso foi profetizado por Jesus, mas não é simples passar por tudo isso, mesmo sendo cristão, mesmo tendo esperança, né? Às vezes o medo bate na gente. E às vezes também a gente tem comportamentos inadequados para filhos de Deus, vamos assim dizer, né? Por exemplo, nós vivemos essa realidade de famílias reunidas de maneira tal que nunca se viu antes, né? Então, se você pensa, por exemplo, num pai que trabalha 12 horas e chega à noite na sua casa, a mãe que também trabalha fora ou tem atividades, os filhos que têm escolas, que têm suas atividades constantes, de repente se une todo mundo dentro de quatro paredes. E isso realmente pode funcionar se fosse 2 dias, um final de semana, como funciona, né? Mas vão passando semanas e as pessoas vão ficando menos tolerantes, menos paciente, e os conflitos vão surgir. Né? Então, é um momento que nós temos de praticar a palavra de Deus. Tiago nos ensina para nós não sermos apenas bons ouvintes da palavra, mas para sermos praticantes da palavra, né? E é bom quando a gente está na congregação, todo mundo prestando atenção, ouvindo, né? E isso nós vamos acumulando experiência, acumulando conhecimento. Mas chega um momento em que nós vamos praticar a palavra de Deus. Eu creio que é esse o momento que nós estamos vivendo, né? O apóstolo Paulo, em Gálatas 5,15, ele diz, isso para a igreja, ele diz para os cristãos, né, para o povo da Galácia, né? Se vós mordeis e devorais uns aos outros, tome cuidado para não acabar se matando. Então, Paulo está dizendo isso para a igreja. E nesses ambientes, a gente corre esse risco, né, de morder um ao outro, de querer devorar um ao outro, né? Mesmo sendo cristãos, a gente está sujeito a isso, né? Então, aí a importância da gente praticar, da gente fazer viva a palavra de Deus, né, nas nossas vidas, a prática da palavra, né, nesses momentos e em todos os momentos, mas principalmente agora, né. Jesus fala da importância de praticar a palavra de Deus, né. Em Mateus 7:21, ele diz assim: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Veja, e qual que é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? O Pai expressou algumas vezes: esse é meu filho amado, em que me comprazo. Ouça o que ele diz, faça como ele determinar. Né? Essa Jesus é a expressão de Deus viva aqui na terra, né? Ele se manifestou assim. Então, Jesus vai expressar o que ele quer. Olha que interessante, né? Ainda em Mateus 7, né? Todo aquele que escuta a minha palavra e a pratica. Veja, isso é importante, né? É como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram fortemente contra aquela casa, mas ela não caiu. Por que aquela casa não caiu? Porque ela estava sobre a rocha, ela estava em Jesus Cristo, ela não estava na areia, na terra, né? Então a gente sabe que essas enchentes, tragédias, elas dizimam dezenas de pessoas, né? Que são casas que estão construídas sobre a terra, no morro, né? Que representa areia nesse sentido, né?
e os problemas, então, começam a surgir, né? E quando nós construímos em cima da areia, a casa vai cair rápido, mas quando está em cima da rocha, quer dizer, nós praticamos a palavra de Deus, certamente isso vai ser uma fortaleza no sentido positivo para nós, né? Ele fala assim sobre a chuva que cai, né? Forte. A gente lembra que tem os príncipes dos ares que fica tramando coisas contra as nossas vidas. Mas ele fala de rios, né? Que batem contra a casa, assim no sentido vertical. Então, coisas que acontecem, desempregos, doenças, calúnias, quantas coisas acontecem nas nossas vidas, né? Mas ele fala também sobre um tipo de inimigo que nós não detectamos, que está ao nosso redor, que é o vento. A gente não sabe de onde vem, para onde vai, né? Eu estive alguns meses atrás participando de oração com um grupo lá em Vinhedo. Eu tive contato com um irmão que fazia 20 anos que eu não via. Ele se converteu com a gente, fiz o casamento dele, né? E estava lá orando, estava firme. Eu perguntei, como é que está a sua família? E, tá bem, tal, né? Mas eu achei que não foi uma resposta boa, né? Ele tem um filho, é, já aí por volta de 20 anos, tal. Depois sozinho com ele, falei, e aí? Aconteceu alguma coisa? Falei, aconteceu. A minha esposa foi embora. Falei, nossa, mas o que você fez? O que ela fez? Aconteceu alguma coisa? Nada. Simplesmente ela de repente tomou essa decisão, não quero mais ficar aqui, abandonou o filho, abandonou o marido, não é? Então esses são os ventos que sopram, nós não sabemos de onde vêm coisas assim contra as nossas vidas, né? Então se nós estivermos na rocha e esse irmão está na rocha, certamente nós vamos ser bem sucedidos, né? Bom, quando eu falo de ensinamentos práticos, de onde vêm os principais ensinamentos práticos? Lógico, todo o Novo Testamento, né? Nós vamos ver Jesus ensinando e os apóstolos expressando a vontade de Jesus, nos ensinando, né? Mas a maior concentração de ensinamentos práticos está no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então eu queria trabalhar um pouco em cima disso, porque é interessante, Jesus usa 7 vezes a expressão, olha, foi dito pelos antigos, mas eu, porém, vos digo. Então, isso é ensino de Jesus, né? Isso está na rocha, né? Então, eu vou pegar aqui uns versículos muito fortes, viu? Se preparem aí, eu orei antes de iniciar essa mensagem, né? E certamente a oração que foi feita no início dessa transmissão também nos abençoa, a oração final vai nos abençoar, mas são trechos fortes de ensino de Jesus, né? Então Jesus diz em Mateus 5:21, não matarás, né, que é o mandamento dos 10 mandamentos, né? Mas eu lhes digo, olha, agora vem o ensinamento de Jesus. Qualquer que ficar com raiva, quer dizer, se irar contra seu irmão, será julgado. O que ele está dizendo? Que nós, com a nossa atitude, com a nossa boca, nós estamos matando pessoas. Se há julgamento, é porque, né, e o apóstolo João diz na sua primeira carta, né, que nós, quando temos ódio de um irmão, quando praticamos o mal, nós somos homicidas. Então, nós estamos matando. Então, Jesus diz que matar não é só dar tiro, não, é realmente com a nossa boca, com a nossa atitude, né? Depois ele diz assim, olha, no verso 22, eu gostaria até de que esses versos nem existissem na minha Bíblia, mas eles existem. Quem proferir um insulto sobre seu irmão estará sujeito ao tribunal. O que é a ideia de insulto nesse caso? É você menosprezar o irmão, você falar, você não vale nada, você lembrar de coisas passadas, sabe? Trazer, assim, isso existe muito. Olha, nós estamos nessa situação porque você fez isso, porque você não me obedeceu, porque aconteceu aquilo. Isso, então, é ataque verbal, é ataque de língua, né? Isso faz com que
a gente esteja sujeito a um tribunal. Meu Deus do céu, quem quer passar por tribunal, né? Nós já fomos salvos por Jesus Cristo, mas está sujeito a passar pelo tribunal, né? E depois tem ainda o pior de todos, que é o verso... Aí está no verso 22. O verso 22 é um verso grande. Quem chamar o outro de tolo, aí tem várias expressões, né? Alguns chamam de raca, alguns chamam de idiota, burro, né? Ignorante, qualquer palavra assim deselegante contra o irmão, está sujeito, olha que loucura, irmãos, ao fogo do inferno. Meu Deus do céu. É, o simples fato de eu falar assim, claro, né, com mágoa contra o irmão, fazer uma acusação, eu estou sujeito ao fogo do inferno. Nossa, tão grande salvação que eu recebi, uma atitude minha pode fazer com que eu seja sujeito ao fogo do inferno. Por que que é assim? Por que que Jesus é rígido? Porque quando eu ofender um irmão, eu estou ofendendo um seguidor dele, um discípulo dele, percebe? Não sou só eu. O meu irmão também é, embora ele seja diferente de mim, embora a gente pode ter diversidades, mas ele continua sendo meu irmão. Deus o aceitou pelo sangue de Cristo, ele é lavado pelo sangue de Cristo. Então eu estou ofendendo a menina dos olhos de Jesus. Por isso que ele é tão rígido, né? Veja, eu estou tornando sujo o que Deus purificou quando eu ofendo uma pessoa nesse sentido, né? Mas no verso 23, e aqui é onde eu quero concentrar mais, é o ensinamento áureo de Jesus. O principal ensinamento, eu creio nisso, que é sobre o perdão. Na verdade, a ênfase de Mateus é sobre perdão, né? Mateus escreveu para os judeus o evangelho e ele trabalha pesadamente em cima de um povo de coração endurecido, de um povo que rejeitou Jesus. Então, ele trabalha pesado, né? Colocando todas as frases, os discursos de Jesus que falam sobre perdão. João, por exemplo, já tem um evangelho que dá mais ênfase ao amor, que são os dois pés que dá equilíbrio para os cristãos, né? O amor e o perdão. Então, nós vamos ver aqui o que o verso 23 fala, Mateus 5, 23, sobre o perdão. Por que eu quero trazer isso, irmãos? Porque a Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, isso está sujeito a quantidades diárias de necessidade de perdão. Nesse ambiente que nós vivemos hoje, assim, confinados, em quarentenas, né? Quantas coisas pode dar margem a uma tristeza, a uma pequena mágoa, e se nós não liberarmos perdão, né? Isso vai trazer consequências para sempre, como nós vamos ver nesse texto, tá? Então diz assim: se, pois, trazeres ao altar a tua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja, esse texto está falando de alguma coisa que eu vou levar para Deus, tá? Pode ser dinheiro, minha oferta, pode ser o louvor que eu vou dar para Deus, pode ser o meu jejum, né? Pode ser alguma coisa. Mas eu, ao fazer isso, eu lembro que tem um irmão que tem alguma coisa contra mim. Então ele disse, olha como Jesus é radical nesse ponto, em todos os pontos, né? Mas principalmente nesse. Deixa a sua oferta ali na frente do altar. Vai primeiro, logo, depressa. Reconcilia com o teu irmão. Faz a paz com o teu irmão. E voltando, aí sim você faz a oferta, né? Verso 25. Entra em acordo sem demora. Isso é urgente, Jesus está dizendo. Com o teu adversário, enquanto ele está a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz ao carcereiro, e você será jogado na cadeia. Nossa, veja, vou levar uma oferta para o Senhor. Lembro que eu tenho que perdoar, que alguém tem algum problema. Se eu não fizer isso, eu estou sujeito a ser jogado na prisão, na cadeia. Olha, no sentido espiritual, claro, né? Então, Jesus diz, em verdade vos digo, né? Quer dizer, eu gosto dessa palavra, quando ele fala em verdade, ele quer dizer, eu assino embaixo, eu vou no cartório, eu reconheço firma, né? Em verdade, te digo, não sairás dali, da prisão, enquanto não pagar o último centavo. Então vamos pegar alguns ensinos que nós temos, né, nesse texto, né? Em primeiro lugar, a oferta. Como eu disse, levar uma oferta pode ser um louvor,
nós estamos uma adoração. É uma oferenda nós estamos fazendo a Deus. Que coisa linda, né? A oração é uma oferta, né? Sempre que nós oramos, começamos com ação de graças. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós começamos com uma ação de graça, né? Então, parece que tudo isso não é eficiente, não vai dar frutos se eu tiver problemas para ser resolvido com pessoas, com irmãos. Então, quem não está em paz com o seu irmão, não pode estar em paz com Deus. Guarda essa frase. Quem não está em paz com o seu irmão, não pode estar em paz com Deus. Esse texto mostra claramente nisso, né? É assim meio forte dizer isso, né? Então, você está querendo dizer que até minha oração pode não ser aceita por Deus, ou pode, assim, ter restrição por parte de Deus, se eu tiver em impasse com o irmão? Eu digo sim, e vou mostrar para vocês um texto que está em Marcos 11, 25, que diz o seguinte: quando estiverdes orando, olha que interessante, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se você não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante. Jesus está dizendo, nos momentos que nós vamos dar oração, faz assim um pouquinho de silêncio antes da sua oração. Não começa orando de cara, não, né? E faz uma meditação. Será que tem alguma coisa, alguma pessoa que tem alguma coisa contra mim, eu tenho alguma coisa contra a pessoa? Porque se você sentir isso, parece que não vale muito a pena orar, né? Não vale muito a pena dar a oferta, porque parece que não vai ser eficiente, não vai resolver o problema, né? Então ele está dizendo aqui, olha, que se você não perdoar, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Então veja, o perdão é a única coisa condicional de Deus para nós, não é, para a salvação, para completar a salvação. Assim como ele nos perdoa, nós perdoamos. A falta de perdão, irmãos, bloqueia o perdão de Deus. É como se fosse, o perdão de Deus é como se fosse um cano, assim, um conduto que derramasse assim bênção nas nossas vidas, né? Uma cachoeira de bênçãos, né? Na hora que nós não perdoamos, esse conduto é interrompido, ele é fechado, bota uma rolha lá, percebe? Então não flui mais, torna nulo o perdão de Deus para nós. Veja que coisa forte isso, né? O Pai Nosso, que também está no Sermão do Monte, só que é no capítulo 6 de Mateus, verso 9 em diante. Jesus nos ensina a gente a orar todos os dias, né? O Pai Nosso é uma oração diária, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, isso é condicional, né? Eu estou falando, Deus, me perdoa, porque eu também perdoo, né? Porque o Senhor me perdoa, também vou perdoar, tá bom? Agora, veja o que ele diz no verso 15, Jesus diz isso: porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, isso é claro, irmãos. Mateus 18 também diz isso, né? Tem várias passagens mostrando isso, que o perdão é condicional. Nós precisamos perdoar para receber essas cataratas do perdão de Deus. Nós vamos perdoar para ser purificado pelo sangue de Jesus, percebe? Nós já fomos purificados, mas se nós não perdoarmos, parece que nós vamos bloquear o que nós chamamos do perdão do alto, né? A segunda coisa que esse texto nos ensina, ele diz assim: deixa a sua oferta na frente do altar. Eu sempre achei engraçado isso, né? Então eu estou levando uma oferta. Aí lembrei que tem um aspecto a ser acertado com o irmão. Aí eu vou levar a oferta na minha casa e depois eu trago de volta. Não, mas o texto diz: deixa na frente do altar. Sabe por quê? Para ser um lembrete, para você nunca esquecer. Vamos admitir o seguinte: se você, por exemplo, falar, não vou entregar essa oferta,
não vou fazer esse louvor, porque eu tenho que buscar, eu tenho que acertar essa situação. Às vezes não está dando para você acertar naquele momento. Então louve, entregue sua oferta, mas coloque no teu coração, eu vou acertar isso. Não é? Mas vamos admitir, você sai correndo, porque o texto diz depressa, vou acertar com meu irmão para poder entregar a oferta. Aí no caminho você encontra um amigo e falou, ô amigo, o que você está fazendo? Ah, estou indo atrás do fulano para acertar. Ah, aquele cara, rapaz, aquele cara não merece não, sabe? Então já cortou, são os laços diabólicos, né, que vão atrapalhando a nossa vida. Aí no outro dia você volta a fazer a sua adoração, aí você vê sua oferta. Opa, mas por que minha oferta está aí na frente? Por que não foi entregue ainda? Ah, porque eu tenho que acertar com o meu irmão. Ah, então agora entendi. Aí você volta outra vez, percebe? E às vezes tem que fazer algumas vezes, sabe? O inimigo vai atrapalhar, mas tem que fazer várias tentativas, né? Então, o que significa isso? Significa que é o principal lembrete que você tem na tua vida. Antes existiam os celulares, né? Eu tinha algum compromisso importante para ser feito, eu colocava um bilhetinho lá no meu quarto, ó, no dia tal, não esquecer de fazer isso, tá? Depois colocava outro no banheiro, olha, no dia tal, não esquece de fazer isso, porque era muito importante, tá? Então, eu colocava dentro da minha maleta, né? Na minha agenda, no dia tal, tem que fazer isso, tá? É um lembrete. Hoje, com o celular, a gente coloca lá, às vezes eu tenho um compromisso, eu coloco para dar um alerta, uma semana antes, um dia antes, 2 horas antes, entendeu? Porque é como um despertador, um alarme para mim, né? Então, veja, por isso que Jesus fala, deixe em evidência a tua oferta não entregue, para que você não se esqueça. Isso é a coisa mais importante na tua vida, tá? Então, esse é um aspecto, assim, fundamental para nós, no que tange a fazer antes de entregar a oferta. O terceiro aspecto fala de urgência. Vá rápido, logo, reconcilia rápido, entre em acordo sem demora, enquanto há tempo. Nossa, irmãos, enquanto há tempo, nós estamos falando da volta de Jesus. Estamos falando da volta de Jesus. Sabe? Nosso tempo é curto. Enquanto há tempo, há pressa. Deixa eu contar um fato interessante para vocês. Numa manhã, nossos filhos eram pequenos ainda, eu estava saindo para trabalhar e eu tive uma discussão com a minha esposa, uma discussão feia. Né? E não pensa que a gente fica pregando assim o amor, a gente é bonzinho, né? Nós somos repreensíveis e, como Paulo diz, o pior dos pecadores, né? Porque às vezes as pessoas olham para a gente com uma ideia muito errada, né? Mas por favor, não olhe assim para mim que eu sou terrível, preciso desse perdão, preciso desse amor, preciso da bênção de vocês, da oração de vocês, tá? Então, ao sair, eu peguei minha mala brava, assim, minha maleta, e fui pro elevador, depois do desentendimento, e apertava, o elevador nunca chegava, eu queria sumir, eu estava assim naquela situação, e de repente o elevador chega, a porta do elevador abre, e aí a minha esposa sai da sala e vem chorando, falando, não fecha a porta do elevador, eu preciso falar com você. Ela disse, não deixa o inimigo rir de nós. Eu senti assim uma gargalhada de Satanás, dizendo, olha, consegui estragar o dia de vocês. Eu consegui botar mágoa no coração do seu marido e mágoa no seu coração. Então ela veio, me abraçou para reconciliar comigo. Irmãos, Paulo manda perdoar um membro da igreja, está em 2 Coríntios 2, para a gente confirmar nele o amor, para a gente confortá-lo, para ele não ser consumido de excessiva tristeza. Veja como o perdão é importante, mas o mais importante está nisso que Paulo diz, para que Satanás não aproveite de nós, quer dizer, Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos seus desígnios, seus planos. Então, quando nós não perdoamos, Satanás ganha, é gol dele, ele faz muito gols nas nossas vidas, percebe? Então, o objetivo dele é aprisionar, é jogar no cárcere, né? Então, eu vi uma vez um exemplo que quando nós temos mágoa em uma pessoa, é como nós colocamos assim
numa gaiolinha no nosso coração, tá? Então ela fica lá dentro. De vez em quando nós abrimos a portinha, tiramos a pessoa para fora e pá, 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 falamos mal, você fez isso, você fez aquilo, você não presta aqui na nossa mente, tá? É onde Satanás trabalha, né? Aí nós guardamos novamente essa pessoa no dia seguinte, antes de dormir, e isso vai trazendo para nós, sabe o que, irmão? Depressão. Eu não sou estudioso no assunto, mas eu tenho visto muitas pessoas depressivas. E no meu sentido de avaliar, no lado espiritual, é falta de perdão. Muitos casos, se não todos os casos, né? Aquela mágoa, aquele ressentimento, aquelas coisas do passado, né? Sabe, irmãos, nós oramos todas as noites, um tempo assim de reflexão, de conversa, e a gente ora por temas, assim, oramos pela família, pelos parentes, pela igreja, pelos idosos, pelos doentes. Mas eu tenho uma listinha de pessoas que eu oro, que são pessoas que irreconciliáveis, pessoas que não se perdoaram. Falo, Deus, quebranta essas pessoas, sabe? Sim, casos na família, casos assim de amigos, pessoas que eu conheço, casos da igreja mesmo, né? E quando eu começo a orar por isso, sinto vontade de choro. Essa é a maior dor. Às vezes eu oro por uma pessoa que está com câncer e tal, eu não sinto tanta dor quanto eu oro por essas pessoas irreconciliáveis, né? Então, às vezes as pessoas falam, ai, Deus não me ouve e tal. É claro que o coração está cheio de mágoa, fica difícil Deus ouvir, né? Então, a urgência, libere, abra a porta da sua gaiolinha, deixa a pessoa embora, livre, na paz de Deus, tá? Faz isso, né? E também, ainda o que a gente aprende aqui, por que a misericórdia de Deus parece não funcionar nesse caso? Olha, ele é o Pai das misericórdias, né? O Deus das consolações. E parece que a misericórdia de Deus não funciona nesse caso. Por que não? Porque a misericórdia de Deus já operou na obra de Jesus, já foi consumado na obra de Jesus. Veja, a pessoa que não perdoa não está valorizando a grandeza do perdão de Deus na cruz, né? Isaías 53 diz que agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar. Veja, agradou no sentido, aprove Deus fazer isso. Jesus foi afligido, foi ferido, foi oprimido, foi desfigurado, desprezado, rejeitado. Essas 6 horas na cruz. Irmãos, que preço Jesus pagou na cruz? Queria comentar um pouquinho para terminar, né? Num certo sentido, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, foi ameaçado naquele momento. Foi comprometida. Porque Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então, uma parte da Trindade estava como desamparado no sentido humano, né? Ele, como homem, né, estava desamparado e suportou sobre ele a ira divina. Por que houve a ira divina? Porque Jesus destruiu a inimizade por intermédio da cruz. Jesus suportou o próprio inferno. Veja, eu escrevi aqui um textozinho que eu gostaria de ler para vocês, sentir o que é essa morte na cruz. Talvez eu não conseguisse falar em palavras. Jesus perdeu tudo o que possuía de bom na cruz. A consciência da presença e do amor do Pai. A consciência física, mental e espiritual de bem-estar. Jesus não sabia mais o que era bem-estar, ele perdeu isso. O gozo de Deus, o gozo das coisas criadas que ele criou. Ele perdeu a alegria, o consolo da companhia do Pai. Na cruz, todas as coisas lhe foram tiradas, inclusive o sangue. Jesus foi sugado de tudo, perdeu tudo na cruz, né? No lugar dessas coisas não havia mais nada a não ser solidão, dor, consciência penosa da malícia, da maldade humana. O horror mais completa, escuridão espiritual Jesus teve. A dor física, embora grande, não passava de pequena parte da história. O maior sofrimento de Jesus era mental, espiritual, uma agonia intensa por 6 horas, de tal forma que cada minuto era uma eternidade em si mesmo, como somente os que já sofreram mentalmente podem avaliar. Então, essa dor que Jesus passou, irmãos, é algo assim que nós nunca vamos entender e não podemos entender. Mas por que ele passou essa dor? Para te perdoar. Para me perdoar, para dar acesso, para reconciliar com Deus. Então, irmãos, o nosso perdão custou muito caro para Jesus.
fomos perdoados de algo impagável, né? Não há recurso no mundo que pudesse resgatar a nossa alma, né? Por isso Jesus diz perdoar para que, assim como ele perdoou o pecado da pessoa que te ofendeu, e você está triste, já foi pago por Jesus na cruz. O que você não perdoou, Jesus perdoou. Então você está sendo um juiz, percebe como a gente ofende Jesus? É uma questão de honra para nós perdoar outros na base da obra de Cristo. Se nós recebemos tão grande perdão, sou perdoado, um escravo perdoado, eu sou um escravo perdoado, uma dívida tão grande. Agora, comparativamente, vou perdoar os pequenos, pequeninhas dívidas, né? Porque a grande já foi perdoada. As pessoas deveriam pagar, a gente acha isso, né? As pessoas deveriam pagar pelas coisas erradas. Mas sabe o que Jesus diz? Eu já paguei. Deixa essa pessoa em livre. Eu já paguei as coisas erradas que ela fez. Lembra-se disso sempre, né? Perdoar alguém não é dizer que não há dívida, que não havia culpa, não é ignorar que houve feridas, mas é liberar o ofensor da dívida que pesa sobre ele à luz do que Cristo fez, que se Cristo já pagou por ele, não há mais necessidade de nós estarmos punindo. Que Deus dê graça para você. Não só para você exercitar na sua família diariamente, isso, se necessário, 70 vezes 7, mas para você ajudar outras casas, outras famílias, falando, é possível viver em paz, é possível ter o perdão, sermos perdoados e perdoar uns aos outros. Que Deus te abençoe ricamente, no nome de Jesus. Amém. Deus poderia ter criado a gente como um robô, fazendo a vontade dele, deixando a vontade dele imperar em nós, colocar na nossa boca coisas que um robô faz mecanicamente. Mas ele deu o livre-arbítrio. Ele fez os céus e a terra. Ele fez o inferno. O inferno é real. Mas a gente não está acreditando mais que o inferno existe. E a gente nem quer ir mais para o céu, porque acha que vai ser sem graça. Mas você não tem ideia do que Deus preparou para você. Você não tem ideia do que Deus tem para te mostrar. Você não tem ideia do que os anjos estão lutando por nós. Do que o Senhor tem feito por nós. As mãos dele têm nos livrado. As mãos dele estão sobre a igreja nesses dias. As mãos dele estão para operar maravilhas. Para chamar aqueles que faltam. Eu não sei se é o fim. Todo mundo está falando que é o fim. Mas é o começo. É o começo para aqueles que falam sim para Jesus, com aqueles que descem as águas, para aqueles que se entregam ao Senhor, para aqueles que perdoam sem querer perdoar, e aí o Espírito Santo trabalha, e aí trabalha nesse perdão, trabalha no seu eu, e leva você a realmente a perdoar, a ser curado. Perdão é cura. Perdão é comunhão com Deus. Quando você perdoa seu irmão, seu filho, seu tio, seu parente, ou seu vizinho, quem quer que você tenha ódio, que você tenha raiva, quando você perdoa, você começa a amar. O amor do Senhor começa a trabalhar seu coração, a sua mente. Você começa a sentir uma paz tremenda. Todo o peso que é colocado sobre seus ombros são tirados. Toda a mágoa, toda ansiedade, toda amargura, toda coisa ruim que seu corpo pega quando você não diz perdão. O Senhor vem e trabalha em você e Ele te livra, te liberta. Ele te traz uma paz tão grande, uma paz que você nem acredita que ela existe, mas você precisa experimentar. Você precisa experimentar o que é esse perdão, o que é esse amor de Deus na sua vida. Você precisa experimentar a cada dia. Você precisa cantar embaixo do seu chuveiro, você precisa falar com Deus no seu quarto, você precisa
ir para o seu trabalho pensando no Senhor e ouvindo a palavra do Senhor, deixando Ele trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua mente. Só assim você vai fazer a vontade dEle. Só assim você vai ter uma felicidade que o mundo não dá. Perdão para ter as feridas curadas. Perdão liberado sem mágoas me faz livre pra adorar. É preciso ceder pra ganhar. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão. Assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão. Porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. Porque eu libera perdão, porque liberando perdão a cura. Libera perdão, você pode perdoar, e você é perdoado, é perdoada. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder, é preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence
vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. Porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte.